Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha, porque é a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. Canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha, no YouTube TV Serra Farroupilha, tem o nosso Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas. O que está passando nos canais da NET está na internet, na rede mundial de computadores. A entrevista do dia tem a chancela do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, em breve com o projeto Parque Indoor. E agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais. Você que está na melhor idade, você que já tem os seus um pouco mais do que eu, né? Cabelos brancos também, que já gosta de águas termais, não precisa mais viajar, vai aqui no Parque das Águas. Ô Senair, vai no Parque das Águas, Senair. Vai com a Dona Lia, é tudo tranquilo? E eis que ele está aqui. Tudo bem, Senair? Boa tarde. Boa noite. Boa noite, bom dia. É sempre bom voltar aqui. E uma saudação a quem nos acompanha. Parque das Águas foi um dos primeiros sócios. Sério? E depois, como eu estava saindo de Farroupilha, logo que eu vim para cá, pensei... Abdicou do... Até porque as meninas eram muito pequenas. Sim. E a gente acabou não frequentando e paramos de pagar era sócio remido. Anuidade, né? Isso. Era anuidade, porque era sócio remido, que chamava. Sim. Que aportava um recurso no início, comprava um título. E depois não assim, pagava mais, não pagava né? mais. E aí a gente acabou abrindo mão da participação. Da participação, sim. Mas é uma boa aqui pertinho. Com certeza aqui, águas termais. Aliás, eu só fico imaginando, né? O Senair, olha como é que o Senair tá grisalho, né? Um dia eu vou ficar igual. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá grisalho. O pessoal lá da Terceira Légua diria assim, a geada pegou nesse ano, né? Na Terceira Légua se falava Labrina. Labrina, Lagatiapá. Eu só imagino o Senair, o contraste, né? No Parque das Águas, o Senair velhinho, grisalho, e a Dona Lia que não tem um fio de cabelo branco. Ela compra um remédio na farmácia e passa, não tem, é tudo vermelho. Eu acho que tu não está incomodando ela, porque ela não está branqueando o cabelo, né? Mas quando ameaça a brancura, vai na farmácia e passa aquele remédio, sabe? E tá tudo resolvido. Todo vermelho. É resolvido. É flamenguista. E depois assim. Bordô. E depois começa, o branquinho vem embaixo, né? Querendo, é isso? É incrível. E nós não, ele já vem por cima, né? Vem por tudo. Mas é bom quando a gente pega um chuvisco. Chuvisco. Vai escurecendo um pouco, né? Fica bom. Bom, Senair, depois da brincadeira, enfim, da descontração, é sempre bom, o pessoal gosta disso também, né? Há cerca de 15 dias a gente estava aqui nesse estúdio, o formato um pouco diferente, né? Mas a gente estava aqui repercutindo o resultado da eleição, aquela apuração para o governo do estado acirrada, que foi até o último minuto, quase que voto a voto, menos de 3 mil votos de diferença garantiram Eduardo Leite no segundo turno contra Onyx Lorenzoni. E também o cenário nacional configurado, segundo turno para a presidência da República. Eu projetava segundo turno tanto no cenário nacional quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já recomeçou há alguns dias a campanha política e a gente está vendo uma guerra na televisão, um candidato falando mal do outro. Me parece que a gente tem assim o espaço, boa parte do espaço
sendo utilizado pelo candidato que está naquele espaço falando mal do seu concorrente, entra outro espaço, fala mal do outro candidato e ao mesmo tempo a gente tem um empobrecimento de discussão de temas e de propostas que talvez não, com certeza, serão importantes para o Brasil. Concordas com isso? Se está muito rivalizado o cenário do segundo turno, tanto para a presidência quanto aqui no Rio Grande do Sul? A política brasileira veio se deteriorando ao longo do tempo, não é de hoje. Ela veio substituindo as propostas, as promessas, as possibilidades deste governo fazer isso e aquele fazer aquilo, por uma outra prática, que é a desconstituição do seu oponente. Ou seja, eu vou provar para o grande público que você é pior do que eu, você tem mais defeitos do que eu. Agora, mostrar as minhas qualidades fica em segundo plano. E foi ficando em segundo plano já há algum tempo. O candidato não tem espaço hoje nos debates para falar do que é possível fazer pelo seu estado, o que é possível fazer pelo seu país e como fazer isso. Não tem esse espaço. O espaço olha o que foi a nível nacional. Mesma coisa. Aqui, a nível do Rio Grande do Sul, eu assisti ainda na sexta-feira de manhã, o debate, escutei. É o segundo, porque já teve um primeiro na Bandeirantes, né? Então, esse foi na Gaúcha, na Gaúcha. Isso? A primeira preocupação é os teus defeitos. Eu vou pesquisar até o próximo debate, descobrir mais alguma coisa que você fez de errado, que você prometeu e não cumpriu, que você disse que fez e não fez, do que dizer assim, o meu projeto é este. Entregar o meu projeto para que quem está me ouvindo ou quem está me assistindo... Concorde ou não concorde? Faça uma avaliação. E você fazer o seu projeto, mostrar ao seu grande público, e para que eles, o eleitor, diga, o Leandro vai fazer um governo possível, dentro das possibilidades, melhor que o Senair, porque ele apresentou uma coisa mais factual, uma coisa com mais possibilidade de que se realize. Em última análise, o que o eleitor tem que analisar, isso uma vez era assim, a gente pensava assim, bom, este aqui vai conseguir fazer o que está prometendo. Este aqui teve um folclore da política, sempre teve. Concorria Leonel Brizola contra o seu adversário, era, se eu não me engano, Hildo Meneghetti, ou coisa parecida, que na época e olha, o pessoal fala em polarização. Na época só tinha dois partidos, era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Wilson Vargas, Leonel Brizola. E a Arena? Não, a Arena é bem depois. É moderna que nem você. Sim. Antes era o PDS. Sim, tá, PDS e PTB. Depois trocou para PSD, mas é o PDS. PDS. Então, assim, Partido Democrático Social... não. Como é que era? PSD. Partido... Não lembro o que significava isso. Era PSD e PTB. Do lado da direita era o PSD, o PSD, sim, e democrático, deles democrático. E o outro é o Partido Trabalhista Brasileiro. Eu acompanhei mais o Partido Trabalhista Brasileiro, mesmo nunca a minha família tendo votado, mas o meu padrinho fazendeiro, onde eu morei um ano com ele, líder político, amigo do Fanton, daqui de Farroupilha, Lidovino Fanton. Lidovino Antônio Fanton. Eram amigos e eram brisolistas até embaixo d'água. Aliás, o meu padrinho, esse fazendeiro, que a minha tia, minha madrinha, ainda vive com 95 anos, ele faleceu depois do discurso do Brizola, que voltou do exílio. Sim. Ele escutou no rádio, não tinha TV, ele escutou no rádio e foi para a cama e morreu. O meu padrinho, com 80 e poucos anos. E ele veio receber o Brizola aqui, uma semana antes ou duas, aqui em Farroupilha. Ele entrou por aqui e estava junto com ele. Então, eu escutava ele falando e presenciei ele receber Wilson Vargas, Alberto Pasqualini. O Alberto Pasqualini não cheguei a ver, mas o Wilson Vargas, sim, que eram trabalhistas históricos, e lá na fazenda conversar com ele. Isso era uma prática, porque ele era um cabo eleitoral, como se chamava, um político regional aqui na região da Serra. Então, por isso, amigo do Lidovino Fanton. Então, eu aprendi entender um pouco da ideologia partidária. Que sumiu. Mas o cientista político João Inácio Pérez Lucas disse que a polarização sempre fez parte do processo eleitoral brasileiro. Aí, no folclore que eu estava falando, aparecia, isso só os bem antigos vão lembrar, aparecia uma vaca bem magra, só o esqueleto,
com as espigas de milho penduradas na frente dela, o cara segurando num cabo as espigas. Então ela tentava comer o milho e ia caminhando. Diziam que era a campanha do Leonel Brizola. A oposição lançou isso. Foi um folclore, foi uma piada, uma brincadeira que se eternizou. Então, a polarização sempre existiu. Hoje, passou para o ataque pessoal. O ataque pessoal. Pois é, eu tenho visto nos últimos dias, acho que isso se passou dos limites, acho não, se passou com certeza. Agora a discussão aqui no Rio Grande do Sul, por parte do candidato Onyx com relação ao candidato Leite, é porque o Leite é homofóbico. Mas e daí? E daí? Ele já falou em rede nacional Homofóbico? que ele é homofóbico, sim, homofobia. E agora a pergunta, a charada do momento, enfim, a questão da hora é essa. Porque com o Onyx vai ter primeira-dama de verdade, com o Leite não tem primeira-dama. Mas deixa a questão, a opção sexual dele de lado. Não é a opção sexual dele que vai governar ou não vai governar o Rio Grande do Sul. O que temos que analisar é seus planos, seus Claro. projetos para o Rio Grande. Eu participei da RA SIC Caxias do Sul na última terça-feira, com a presença do candidato Eduardo Leite, na SIC Caxias. Foi convidado o candidato Onyx Lorenzoni. Está havendo ainda a questão do acerto de agenda. A classe empresarial está aguardando nesse sentido. Mas, assim, a explanação, e posso falar porque eu estive lá, vou falar do Eduardo Leite. O Eduardo Leite, muito na sua fala, deve ter repetido 10, 12 vezes, críticas ao seu adversário. Porque o meu adversário que vai acabar com isso, porque o meu adversário vai acabar com aquilo. Pô, foca as tuas propostas. Uma coisa que eu gostei do Eduardo Leite, ele disse assim, porque se fala muito da eleição nacional, olha, nem Lula e nem Bolsonaro vão estar no Palácio Piratini no ano que vem, tá certo? É o governador dos gaúchos que vai estar lá, né? Então tem que valorizar, nós temos que ver também o nosso estado, né? Eu acho, a política tem de tudo, então a gente observa de um lado, observa do outro, e eu acho que o bom mesmo é a gente não incorporar partido A ou partido B. E eu faço questão de dizer isso, que eu sempre me acostumei ao longo da vida analisar, pensar, não sou especialista em política, mas olhar o currículo de cada candidato, e por isso que eu falei aqui na TV, na eleição, né? Na apuração, embora brigando com o microfone, porque agora é bem mais tranquilo. Sim, né? Aqui é diferente, né? É diferente. Eu sempre gostei, e por isso que eu trouxe aqui o currículo de Alckmin. Sim. Se eu tivesse que escolher um cara preparado para administrar o nosso país, eu escolheria o Alckmin. Mesmo que tenha, ou seja, o que manchou o seu currículo foi esse carimbo agora de se abraçar com o Lula depois de ter dito tudo o que disse. Sim. Então, definitivamente, o que um político diz depois dessa, se eu ainda, vamos dizer, votar no Alckmin, se eu votar no Lula, vou ter que votar no Alckmin também. Então, eu estaria concordando em que eu posso te dizer tudo o que eu quiser de ti, mesmo sem provas, que é válido. Sim. Não é assim. Lá no fundo do Agudo, onde eu nasci e fiquei até os 17 anos, se tu dissesse alguma coisa de alguém, ou tu prova, ou vai até Criúva, que são 18, 20 quilômetros a cavalo, que não tinha outro meio, para assinar um termo de mentiroso. Tu assinava um termo declarando que você era um mentiroso. Mentiroso. E assim que funcionava lá. Tu ia na frente do subdelegado, seu Luiz Carlos, ele redigia à mão e você se declarava um mentiroso. Você não conseguiu provar. Então, assim, a mentira, a calúnia, a difamação, tem legislação para isso. Agora, se você vai usar a legislação hoje, é aquilo que eu brinquei aqui na TV outro dia. Você entrega um revólver para cada um e faz o duelo. Quem sobrar, ganha a faixa e o outro padre está lá para dar extremunção. Lembra da brincadeira? Sim. Então, hoje, se for levado a sério a calúnia, a difamação, porque se os dois receberam, tanto o Lula recebeu o que recebeu do Bolsonaro, ladrão, ex-presidiário, não sei mais o que, corrupto, não sei mais o que. Se isso é verdade, o Lula não tem que estar lá. Ele tem que estar em qualquer outro lugar, menos num debate político para escolher o futuro chefe da nação. Se o Bolsonaro como é que chama lá, aqueles caras das milícias, se ele é miliciano, se ele é corrupto, como o Lula disse, e é mentiroso, como o Lula disse, e mais outras coisas que o Lula falou para o Bolsonaro, ele tem que estar preso ou muito longe de um debate para governar o nosso país. Mas que país nós vamos ser governados? Por corrupto ou mentiroso, ou os dois, ladrão, ex-presidiário, a gente sabe. Que país é esse, então?
Por isso que eu fiz aquela analogia. Fosse na Coreia do Sul, não precisa outro país, na Coreia do Sul, os dois não estariam no debate, porque as acusações teriam já provado e executado as suas penas. Questão de pesquisa, a gente vê que as pesquisas, algumas mais, outras menos, mas enfim, um campo embolado, né? Nacionalmente falando, e aqui no Rio Grande do Sul também. Dá para confiar em pesquisas ou pesquisa fica para lá? Enquanto as pesquisas forem as suas diretorias vinculadas a um partido político, vai ser a fiasqueira não, porque isso é proposital, vai ser não é a nem encenação, torcida, a encenação não, uma certa indução ao eleitor, e isso é crime, está sendo já proposto essa CPI. Investigado, mas o Alexandre de Moraes já mandou parar tudo. Mas é nosso grande Supremo, nosso rei, né? Vamos dizer assim, o nosso rei, falando bem sério, é o nosso monarca. É ele que manda no Brasil. Hoje, com a caneta na mão, o senhor Alexandre manda no Brasil. Então, o Congresso Nacional, o Senado Federal, terá que fazer uma análise criteriosa sobre todos os atos que ele praticou, à luz da Constituição, à luz da lei, e tomar uma decisão. Não só ele, Gilmar Mendes, todos os caras que Gilmar Mendes soltou da maneira que soltou vão ficar impunes? É isso aí que o Brasil precisa? Não é esse o país que eu sonhei há mais de 50 anos. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte, hoje conversando com o Sinair Gomes da Silva aqui nos estúdios. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país.
Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito premium, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo. Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Combinado, já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. É sempre o espaço do telejornalismo local com o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir às águas termais, porque temos águas termais aqui em Farroupilha. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o empresário Senair Gomes da Silva, empresário, consultor de empresas, também está com a gente aqui, e é muito bom conversar com o Senair, porque o Senair tem um conhecimento na área política, na área empresarial, enfim, na área social como um todo também. Senair, eu quero te colocar, acompanhando um pouco e pegando alguns detalhes, né? Desse segundo turno. Dizem que o segundo turno é uma nova eleição. Via de regra no Brasil, quem vence no primeiro turno leva o segundo turno. Eu não estou dizendo que acontece sempre isso. Geralmente tem mais acontecido quem vence no primeiro leva o caneco do segundo turno, conquista o segundo turno também. Nós tivemos logo depois do encerramento do primeiro turno o candidato Bolsonaro recebendo apoios importantes, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia do PSDB, que na verdade é um infiltrado ali no Ninho Tucano, o governador do Rio de Janeiro foi para o palanque também, dando apoio, do partido do presidente, algumas estratégias. Em contrapartida, a gente tem um candidato Lula, que teve o apoio do PDT de Ciro Gomes, vejam bem, PDT de Ciro Gomes, o Ciro Gomes está na campanha assim muito escondido, mas teve o apoio incondicional da Simone Tebet, do MDB e de outras figuras políticas também, de outras lideranças. Bolsonaro com os governadores, Lula com ex-candidatos ao Palácio do Planalto. Quem ganhou mais nessa composição ou pouco interfere para o eleitor? Eu não sei o resultado disso em votos. Agora, me parece muito claro que o complexo do Alemão, onde o Lula fez campanha, agora, na quinta-feira, e o complexo da Maré, e por aí vai, né? Rende muito mais voto do que o Zema, do que Garcia, do que sei lá quem. O Castro do Rio de Janeiro. O Castro do Rio de Janeiro. Os votos deles já foram declarados já no primeiro turno para cada um. Está tudo resolvido. Me parece que a campanha do Lula está tendo muito sucesso nessas comunidades que têm muito voto. Então, o que o brasileiro vai assistir de cadeira, tranquilamente, no seu conforto do lar, é o resultado de uma eleição onde, se ganhar um candidato, as igrejas estarão festejando. E se ganhar outro candidato, todas as cadeias estarão festejando. Esse é o resultado. Olha só, entrou muito essa questão política, ela foi levada muito para o ringue, a questão religiosa foi levada muito para o ringue político? Houve um certo exagero. Além da questão religiosa, a questão dos símbolos nacionais se potencializou muito. Eu acho que alguém dizer que quando alguém porta uma bandeira neste momento não é bolsonarista é muito estranho, porque a nossa bandeira estava escondida, estava engavetada, estava mofando, as traças estavam comendo. Só via a bandeira nacional naquelas datas obrigatórias, até pela legislação. 7 de setembro, dia da bandeira e por aí fora. Proclamação da República. Fora disso, e se assistiu muitas vezes se queimarem a bandeira brasileira em protestos e aquela coisa toda, coisa que em última análise é crime. Mas nunca ninguém foi condenado por queimar símbolos nacionais neste país. Então, isso também é estranho. O fato é que há uma candidatura identificada com, não estou inventando nada, identificada com essa questão do não nacionalismo, e que eu acho que o nacionalismo enraizado também não serve. O nacionalismo, o amor à pátria é uma coisa natural. Eu cantava o hino com orgulho, marchava com orgulho, como todos os meus colegas faziam isso. E o senhor também pegou essa época. Sim. E, ultimamente, a gente vê a coisa assim como uma brincadeira, uma coisa que
não se criou nas crianças, e já são mais de 20 anos que a coisa foi diminuindo, o amor à pátria. O Brasil, vamos comprar coisa americana. Isso já na minha época começou. Calça jeans era americana. Americanização. Americanização. E depois passou outros valores que não a valorização do que é nosso, das nossas coisas. E, claro, depois veio a globalização, então houve um certo... se relativizou esses valores nacionais, se recuperou de um tempo para cá, através do nativismo, o nosso hino rio-grandense, que é cantado com o peito para fora, mas uma vez não era assim. Há uns 30 anos atrás, ninguém falava em hino rio-grandense. Houve através do nativismo, né, da coxilha nativista, uruguaiana, a Califórnia da canção, e esse pessoal do nativismo trouxeram o hino rio-grandense e foi gravado em diversos ritmos, inclusive, e isso nos fez, enquanto gaúcho, sentir esse orgulho de ser gaúcho. Nós precisamos do mesmo sentimento e da mesma preocupação, vamos colocar assim, para que o brasileiro se orgulhe da sua pátria através de uma educação diferente do que nós temos hoje e do que tivemos no passado, mas o mundo evoluiu e nós ficamos enraizados num lado só da educação, numa visão equivocada da educação brasileira. Não foi por falta de dinheiro, porque dinheiro foi muito. A partir de 2003, com o governo Lula, nunca se colocou tanto dinheiro na educação como nesse período. Só que aí vem o problema das universidades. A universidade pública brasileira, e depois vieram as cotas e tudo. Essa história, só para dizer, um parêntese, essa história de dizer que todo mundo tem direito à universidade, todo mundo o pobre, o rico está indo. Não, a universidade não nasceu, ela não existe para todos. Eu sei que você é criticado por afirmar isso. Tem tanta gente que vai para a universidade para bagunçar e não está nem aí para o pedaço. Não. Primeiro, tu tem que fazer lá no segundo grau uma orientação vocacional para que o estudante se dedique àquilo que ele gosta, àquilo que ele quer, àquilo que ele sonha. Criar no nosso jovem o famoso sonho de futuro. Futuro, com certeza. Bom, para a gente fechar sobre política, vamos fazer um cenário de projeção no Brasil. Bolsonaro sendo reeleito presidente da República, é fato, ele terá mais apoios no Congresso Nacional, porque nós temos um Congresso, tanto na Câmara como no Senado, talvez mais no Senado ainda, formado por uma força maior da direita. Não estou dizendo que ela domina, mas tem maior representatividade da direita, mais alinhado com o Bolsonaro. Sendo o Lula o eleito presidente da República, talvez o Lula não vá ter a chamada governabilidade. O Lula consegue trazer para a mesa de negociações a direita também ou não? A direita, a esquerda, o centro, tudo. O ultradireita, ultraesquerda. Ele é PhD nisso? Assim, o que se viu no passado vai se repetir no futuro. Isso é a lógica de qualquer coisa que não muda, né? Primeiro, o Bolsonaro tem uma leve maioria, entre ele e o Lula tem uma leve mas não é uma maioria confortável também. É uma leve vantagem. O que se imagina, o que se pensa, e é apenas uma questão de lembrar, não precisa pensar, é só lembrar, não vejo dificuldade nenhuma, se o Lula ganhar a eleição, de fazer maioria. A esta altura, hoje, já na metade da campanha, já se sabe qual vai ser o diretor X da Petrobras, Y, Z, H, já se sabe. Ele essa altura já está costurado, em nome do apoio político. Já sabe quem vai ser o ministro da Educação, tem dinheiro, ministro da Saúde, que vai ter muito dinheiro, ministro da Infraestrutura, já se sabe. Essa altura já está tudo costurado. O dia 1º de janeiro não precisa nem fazer, é só divulgar os nomes e o que foi costurado. Vai ter uma Malu Gaspar que vai descobrir isso, vai botar no papel e vai sair um livro. Isso é só nós aguardar mais uns 4, 5 anos, 6, que nós vamos ler o que foi costurado neste período de eleição. Isso eu tenho certeza, ninguém me disse, mas eu tenho certeza, vai acontecer. Então, em nome da governabilidade, vai o Partido Progressista, vai o PDT, que a gente chamava sempre de puxadinho do PT, o PSDB vai, porque o MDB vai. O MDB já está. Já está. Já está. Então, sempre esteve, né? Me diz o qual governo que o MDB não esteve. Inclusive com o Bolsonaro. Claro. Então, assim, não tenho dúvida que tanto o Bolsonaro
Se for o Bolsonaro, ele vai gastar um pouquinho menos dinheiro do Tesouro. Porque saiu não, sai do Tesouro. O Lula vai gastar um pouquinho mais, mas também não muito mais, porque tem as estatais. Caixa Econômica, de onde saiu 52 milhões do GDL, que era do MDB? De onde saiu? Da Caixa Federal. Todo mundo sabe. De onde saiu mais o volume de dinheiro tal? O outro, Y, tá? Todo mundo sabe de onde saiu, não vou ficar aqui repetindo. Saiu das estatais, saiu da Petrobras, saiu da Eletrobras, saiu do Banco do Brasil. Dinheiro que saiu em nome da governabilidade. Porque sem governabilidade, eu contei aqui da questão dos 300 mil para votar o Código Florestal. A bancada quer um agrado. Quanto é o agrado? 300 mil. A Dilma pediu socorro para o Temer porque a bancada queria para votar o Código Florestal e era a última semana, para não trancar a pauta. Então a gente sabe como isso funciona. É o sistema. É o sistema. E vai voltar a todo vapor. Te surpreendeu o apoio declarado de Fernando Henrique Cardoso a Lula? Mas ou é tudo farinha do mesmo saco? Cria do... Quem é o Lula? Cria do Fernando Henrique. Quem é o inventor do Foro de São Paulo? Que junta todas a URSAL, a União das Repúblicas... Socialistas? União das Repúblicas Socialistas da América Latina. URSAL. É pouco divulgado, mas existe. Foro de São Paulo, a URSAL agora se completa. Só falta o Brasil. Só falta o Brasil. Todas as repúblicas da América Latina estão na URSAL agora. Das repúblicas socialistas. Tá, e o Foro de São Paulo ainda existe? Nunca teve tão forte. E sabe quem são os fundadores? Lula e Fernando Henrique. Fernando Henrique, Lula, Chaves. Hugo Chaves. A Cristina Kirchner. Sim, a Kirchner. O mentor junto com... O Maduro? Não, o Cuba. O Fidel Castro. Sim, Fidel Castro é signatário, Foro de São Paulo. Então, isso já vem de muito tempo, essa organização para implantarem o socialismo / comunismo na América. E já está implantado, queiram ou não. Gostem ou não. Gostem ou não. Só falta agora o Brasil formar o que se chama cúpula, né? Cúpula de um regime socialista. Ou seja, o grupo de empresários junto ao governo, o judiciário já está cooptado. O judiciário brasileiro hoje está aparelhado, prontinho para receber esse novo sistema de governo, que cada 4 anos é uma democracia, se elege. O Maduro não se elege a cada 4 anos. O cara de Cuba está lá há quantos anos? O da Nicarágua há quantos anos? Kirchner na Argentina. São defensores da democracia. Então nós vamos continuar numa democracia. Dessa forma. Já está para 2030, está previsto ser um sistema parlamentarismo. É um parlamentarismo que não é igual ao da Itália. Vai ser tupiniquim, vai ser brasileiro. Sim. Mas já está pronto o projeto. Vai ser com o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Mas aqui vai funcionar. O socialismo no Brasil vai funcionar. Não funciona em outros países, mas no Brasil vai funcionar. Sim. Eu ainda quero, nos últimos anos da minha vida, aprender a comer carne de cachorro. O brasileiro é que vai definir se eu vou comer carne de cachorro ou se eu vou continuar comendo pão com mortandela ou cervejinha com picanha. Bom, para terminar, quero te deixar 3 minutos à tua disposição. Eu te ouvi nesta semana num comentário na Rádio Miriam Caravaggio falando sobre as novas relações do mundo, a questão da Ucrânia, da Rússia. Achei muito oportuno. Dá um feedback nesse sentido. Eu fiquei, até eu tinha anotado, eu perdi meu papel na hora do comentário, eu estava andando, né, e estacionei, encostei o carro para fazer o comentário. Porque não pode dirigir falando ao telefone. Pois né? Eu saí fora da estrada e não achei o meu, mas eu tinha feito um resumo. Mas é simples, a Rússia, a União Soviética, agora é Rússia, potencializou seus ataques, não? Eles querem resolver logo, porque o Putin está perdendo popularidade. E o Putin disse na sexta-feira de que se alguém se intrometer na guerra, vai ser a maior, olha bem, vai ser a maior catástrofe mundial. Ele já deu a letra, né? Vai apertar o botão. Esse torpedo que ele, meio por baixo, ele disse que vai detonar, um torpedo, 10 vezes mais potente do que a bomba de Nagasaki ou Hiroshima. Então, 10 vezes mais potente. E como são diversas ogivas,
que eles chamam torpedo, ogivas nucleares, que dão a volta ao mundo, se for o caso, com endereço certo para detonar. Vamos dizer assim, dificilmente o planeta Terra, como ele é hoje, seja reconhecido ainda vamos dizer, pela irradiação nuclear, que apenas o vazamento de uma ogiva. Não, de um reator. Um reator. Como é que é o nome lá, que foi na própria Rússia? Zaporizhia? Não. Bom, depois eu lembro. Que deu aquele vazamento que ficou quantos anos e quantas pessoas ficaram prejudicadas com o vazamento daquele reator foi na Rússia. Foi na Rússia, bom, tranquilo. Questão de 10 anos. Tivemos o vazamento de um outro aqui no Brasil, que foi em Goiânia. Angra dos Reis, né? O Goiânia, acho que foi, que também deu. Que é um outro gás, não tem nada a ver com isso aí. Então, o que acontece hoje na Ucrânia? A Ucrânia tem uma contraofensiva liderada pela União Europeia. Só que a União Europeia hoje já está dividida. O alemão está iniciando o inverno europeu e ele está com medo de ficar sem o gás. Porque o gás vem da Rússia, A Rússia está mandando gás ainda, Mas via Báltico. Mandando... Fechou um registro, deixou só outro. Ou seja, 50% só. Está indo para... E isso aí não é suficiente para a Alemanha sobreviver no inverno. Já estão queimando carvão. E a Itália, todos esses países europeus dependem. O diesel que vem da Rússia. Então a Rússia fez assim, um ataque mais forte agora, mas por outro lado, não dá para se entender que 7 meses e meio de guerra, está indo para 8 meses de guerra e a Ucrânia não se entrega. Então tem muitos europeus já, pessoas comuns, dizendo aos seus governos que abandonem a Ucrânia. A população não aguenta mais esse boicote e sofrendo as consequências pelo não fornecimento, principalmente do gás e alimentos, porque a Ucrânia é uma grande produtora de alimentos. Os dois países, grãos, né? Então isso já está faltando estoques reguladores na Europa. Na União Europeia já estão faltando os estoques reguladores. A gente aqui não está sentindo, nós somos produtores também e exportadores de alimentos. Então isso, nós aqui, brasileiros, ainda não estamos sentindo. Agora é uma questão de tempo. Então a preocupação é que o que me incomoda é que tem a OEA, a ONU, a União Europeia, todos esses órgãos internacionais que não conseguem chamar os dois malucos e fazerem um acordo para dar fim a esse conflito. Eu não consigo entender o fracasso total da diplomacia mundial nesse momento. E está indo assim, a ponto de a qualquer momento pode acontecer algo não favorável. Né? É um risco iminente. Um risco muito grande. Que a humanidade está passando. Sim. Não é só a Rússia, não é só a Ucrânia. Daqui a pouco o Putin na Rússia aciona alguma coisa, nós aqui no Brasil vamos ser penalizados. Porque vai acontecer conosco. O grande problema do Putin é que, além desses 300 mil reservistas que ele convocou, imagina, reservista é o cara que não está treinando, jogar num Pantanal daquele para morrer. Esse é o resumo. O pessoal tentou fugir, mandou prender. 10 anos de prisão ou 12 anos de prisão, uma coisa assim. Não pode fugir, tem que ir para a guerra. A sociedade como um todo, mesmo sendo num regime super fechado, não está concordando com isso. As manifestações, quantas pessoas foram presas agora, quando ele decretou essa obrigatoriedade? Então, se você olhar, a Rússia está fervilhando já. O pessoal da União Europeia também não está mais aguentando o que está acontecendo. Essa guerra que não é falada, porque hoje no Brasil só se fala em guerra política, ela preocupa. Ela preocupa mais do que a eleição no Brasil. Senair, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado. Senair Gomes da Silva foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Gente, um abraço. Até amanhã com mais um encontro, mais uma pauta, mais convidados aqui nos estúdios. A gente se vê na nossa TV Serra.